Falar algumas coisas que eu acho histórias interessantes, assim, relacionadas à Bíblia. Grau. Santo Grau. Você com certeza viu o filme O Código da Vinci, né? Sim. Eu li o livro, na verdade. Leu o livro? Por incrível que pareça, eu não assisti o filme do não? Tom Hanks, eu li o livro. Entendi. Primeiro, o que você achou do livro? Eu tenho uma ideia meio perigosa daquele livro ali. Não, manda aí. Vai mandar? Pode, ué. Me chamou atenção na época que Porque o livro... só um parênteses, muita gente que não conhecia nada pega aquele livro e fala que tudo que está ali foi verdade absoluta, que foi daquele jeito. Eu vou analisar o livro do ponto de vista... Tem muitos anos que eu li. Esse livro tem uns 15 anos que foi Acho que publicado. é por aí, né? Vou tentar recapitular aqui no Google, da memória, a época. Eu vi tanto erro de conceito histórico no livro que a impressão que passa... Esquece a questão religiosa. Eu estou falando assim, uma análise fria. Que foi feito de última hora. Você entendeu? Como você olhar um telescópio e falar assim, gente, tá cheio de erro, que tá bambo. Quem montou esse negócio aqui, montou correndo. Porque o livro, ele tem erros muito primários. Por exemplo, ele fala da fundação de Paris, ele dá uma data tão errada, tão estúpida. É como se eu colocasse Galileu Galilei no século X. Então assim, peraí, ou o Rodrigo fez uma pesquisa muito porca, ou o revisor não percebeu. Galileu Galilei no século X, erros dessa natureza. Ele coloca que a palavra, por exemplo, Mona Lisa, eu lembro que ele explicava lá que Mona Lisa significa minha Isis, que Lisa, Isis, não tem em egípcio, e na época eu estava estudando egípcio, eu estava estudando hieróglifos, ao certo, não tem nada a ver com Lisa, nenhum dicionário de egípcio antigo, nenhum léxico, nenhuma gramática pronunciava Isis como sendo Lisa. De onde que tirou aquilo ali? Ele tinha erros sobre os merovíndios, sobre... mas muitos erros, assim, crassos, que com um pouquinho de estudo em história, assim, peraí, não, esse cara não pesquisou. Pareceu que foi um livro encomendado e escrito meio às pressas para alguém que sabia preparar uma história bonitinha. Sabe? Ele só tinha aquela ideia de romancista e preparou o negócio ali. Aí eu falei, por que isso? E muitos erros. Aí eu comecei a bater em cima dos erros da época, as forçações de barra, né? Que o As V interpretações, aqui, isso aí. Porque muita gente, a partir dali, começou a falar que aquilo lá era... Só para o pessoal entender, galera, aquilo lá é uma ficção, tá? É uma ficção e o cara, na verdade, o que ele fez foi isso aí. Ele foi pegando coisas e... E uma ficção mal escrita. O problema é que foi... Porque, por exemplo, o Nome da Rosa, do Humberto Eco, também é uma ficção. Mas você vê que foi pesquisado. Ah, sim. O cara ambientou bem a história na Europa medieval, colocou um Sherlock Holmes lá na época do... Então, quer dizer, foi pesquisado. O Xangô de Baker Street, do falecido Jô Soares. Humberto Eco também faleceu. Também foi muito bem escrito. Você vê que o Jô Soares era um intelectual, preparou. O Código da Vinci não tem essa qualidade literária. Esse que é o ponto. Foi muito mal feito. Aí, é curioso que nos Estados Unidos, quem publicou o livro foi nossa, só porque eu falei agora fugiu o nome da editora, que era a principal editora para publicar livros católicos. Caramba! Tá na Doubleday, de Nova York. Doubleday. Aí eu fiquei assim, peraí, por que uma editora que tem como principal cliente a Igreja Católica vai publicar um livro contra? Contra, isso aí. Aí, conversando com um professor de história na Europa, ele me falou uma coisa interessante, que me botou não posso afirmar. Esse livro surgiu na época que estavam tendo muitas acusações à igreja de escândalos envolvendo padres e crianças. Certo. Então, alguém teria encomendado esse livro para fazer uma cortina de fumaça. Entendi. Todo mundo agora, o escândalo passar, você cria outro escândalo. Todo mundo que é crente vai ficar revoltado com o filme, o livro, vai produzir resposta, e ao produzir resposta sobre isso aqui, eu esqueço aquilo lá. Eu achei interessante essa hipótese. Não posso afirmá-la para longe de qualquer questionamento, mas ela faz todo sentido. Mas, tá, beleza. Aí você perguntou do Santo Grau, não porque eu falou do Santo Grau, eu lembrei do Código da Vinci, desculpa, porque eles vão atrás acabei do Santo Grau. aqui, perdão. Não, mas tá beleza. O Santo Grau, para quem não sabe... E aí da parte mesmo arqueológica e tudo do Santo Grau. Existe, não existe, como que é? Não, puro mito. A Bíblia não fala nada, o que a Bíblia fala, Jesus fala o seguinte, esse é o meu corpo, tomai dele e aqui está o cálice.
A palavra cálice até é uma palavra ruim de a gente traduzir, porque cálice a gente pensa naquele formato medieval, daquele copo Sim. que parece até com o copo que o padre usa na missa para celebrar. Não era esse tipo de copo que os judeus usavam. Lá no Museu de Arqueologia do NASP, que a gente está preparando lá, que eu já te falei que você vai ser convidado lá depois da inauguração, claro. Lá eu tenho copos da época de Cristo. Copos romanos e judaicos. E os copos eram uma coisa mais... assim, bem rústicos, eram rústicos. Imagina, devia ser um negócio que é feito de barro meio um buraco exatamente, e pronto, né? E alguns mais sofisticados feitos de pedra, de limestone, calcário, por causa da purificação dos judeus. Mas não tinha nada, você entendeu? Era um copo normal que os judeus usavam ali, não teve nada de especial, a não ser a simbolização que Jesus colocou em cima do rito. Depois, na Idade Média, na época dos Cavaleiros Templários, que começou a ideia da busca do Santo Graal. Isso aí. E vários mitos começaram a surgir da busca do Santo Graal, onde é que está o Santo Graal, o Santo Graal, o Santo Graal. Mas nada disso está na Bíblia. Aliás, uma coisa até que a gente pega, o que seria bíblico e o que não seria bíblico, é a distância do mito em relação ao texto bíblico. Entendi. E tem muitos mitos. Agora que vem uma coisa muito interessante de se admitir aqui. Você falou assim, olha, eu sou ateu, não entendo nada de Bíblia. Mas você sabia que alguns... Eu tenho essas pesquisas até naquele livro que eu te dei, O Ceticismo da Fé, que ateus têm tirado maiores notas em conhecimento bíblico do que cristãos nos Estados Unidos e algumas partes da Europa. É mesmo? Por quê? Isso aqui até eu estou aproveitando o seu espaço aqui para chamar a atenção daqueles que estão assistindo a gente, que são crentes. Se você não estuda sua Bíblia, você vai começar a falar bobagem em nome da Bíblia. Ah, sim. O Chesterton dizia o seguinte, quando você não acredita em Deus, você pode acreditar em qualquer bobagem. Eu vou parafrasear o Chesterton. Chesterton foi um intelectual católico. Se você não é cristão e não estuda a Bíblia como deveria, você também vai acreditar em qualquer bobagem. E Sérgio, eu vou falar uma coisa aqui, mesmo você não conhecendo a Bíblia, você vai conseguir perceber o absurdo das respostas. Eu tenho tudo isso em pesquisa do Pool Forum, e também de um outro instituto lá, que agora me fugiu o nome, mas o Pool é um dos principais dele, faz pesquisa sobre conhecimento religioso. Pena que isso é mais nos Estados Unidos do que aqui. Mas a realidade do Brasil não deve ser muito diferente, não, porque a gente tem pouca pesquisa de campo. Mais de 50% dos entrevistados acreditavam que a expressão Deus ajuda quem cedo madruga está na Bíblia, e não está. Há pessoas que pensam que Sodoma e Gomorra era um casal. Ah, mas aí não. Aí até eu sei que não. 13% de pessoas religiosas, e as pesquisas tabuladas, tá? Nível superior, crianças, tudo, acreditando que Sodoma e Gomorra eram duas mulheres. Tinha gente que não sabia que o Sermão da Montanha estava na Bíblia. Tinha gente que achava que o Evangelho de Tomé é um dos evangelhos da Bíblia. Isso é uma coisa assim, tão absurda. Então, nós estamos vivendo hoje, com muita tristeza no coração que eu tenho que admitir isso para você. E antes que alguém fique revoltadinho aí e mande mensagem mal criada, vamos corrigir a estatística mudando os nossos hábitos, nós que somos crentes. Sim, claro. Nós não podemos hoje dizer que o mundo cristão conhece a Bíblia. Eles conhecem os mitos. Esse, na verdade, é um fenômeno que não é só do cristianismo, isso que eu ia até te perguntar, porque talvez aí do seu lado, né? Porque no meu eu sei que sim, mas no seu, os mitos são mais interessantes do que o texto mesmo que tá ali. Tipo, eu falar assim, pô, tem lá o Santo Graal, cara, o pessoal atravessou a Europa para ir atrás do cálice, que é onde tava... Porque isso aí fala, caramba, que história maneira, né, cara? Não, cara, você vai ler, não tem nada disso. Os caras estavam ali sentados, comiam, bebiam, igual a gente faz, igual hoje, tá tudo bem. Como que é os mitos aí? Eu vou responder isso em 2 níveis para você. Primeiro nível, a questão dos mitos. Eu hoje acho que o problema é mais profundo. Por quê? Falando de mito, é muito interessante ler a Ilíada de Homero, mas o pessoal prefere assistir o filme Troia. Não quer ler a Ilíada. Sim. Pô, mesmo falando sei lá, 2.000 páginas? Mesmo falando do mito, o pessoal não quer ler. E está piorando, que agora o filme traz um monte de coisa que não está no livro, que não está no original, muita coisa romanceada, licença poética. Mas o pessoal é mais cômodo assistir o filme na Netflix do que ler o livro. Eu estou falando de mito. E nisso aí, quantas frases de Nietzsche que ele nunca falou, que o pessoal falando de Nietzsche, quanta coisa que não foi dita, porque é mais cômodo. Então, eles criam um mito do mito, né? O mito do mito. Não é só porque o mito é mais fantástico, é porque
hoje eu acrescento a isso que você falou, uma preguiça mental. Sim. Que eu quero tudo então tá em todas as áreas, todas até as nas de áreas. vocês. E na Bíblia está também. Então, o primeiro ponto é esse, a preguiça mental. Segundo, a simplicidade da Bíblia, eu concordo com você, o mito chama mais a atenção da pessoa. E nesse aspecto, a Bíblia dá a mão com vocês que são cientistas. Porque a tendência da Bíblia, se você olhar a Bíblia friamente como um livro histórico, uma produção de literatura, você vê que a Bíblia sempre tenta puxar do mito para a realidade. Entendi. Por isso que falou assim, coisa tão simplesinha ali, o mito chama a atenção. E é mesmo. Porque você compara, por exemplo, as cosmogonias. Até vou dizer aqui de uma maneira bem intelectual. A visão bíblica de Deus, ela é intelectualmente muito sofisticada. Muito sofisticada. Se comparada à mitologia, à teogonia de Hesíodo, por exemplo. Quando você vê o caráter de Zeus vindo, pega a mulher, não sei o que e tudo, e o Deus de Israel, como ele é muito mais sofisticado. Você sabia que de todos os mitos do passado, a Bíblia é o único livro, estou colocando mitos, não que eu estou colocando a Bíblia como mito, mas estou dizendo assim, vamos colocar assim, os grandes livros produzidos no passado, né? As teogonias. O único livro do passado que coloca a divindade antes do universo é Deus, é a Bíblia. É a Bíblia. Todos os outros, Enuma Elish, o épico do Gilgamesh, todos esses grandes mitos, o Atrahasis, quando falam da criação, os mitos sumerianos, egípcios, quando fala de Atom, o universo estava lá, ou se autoexistiu, ou se autofecundou, e depois vieram os deuses. A Bíblia coloca o Deus antes e fala o seguinte, ele não pode ser reduzido a um boneco de barro que você vai ficar... Isso é muito sofisticado. Entendi. Claro. Muito sofisticado. A Bíblia quebra a ideia do totem. A Bíblia quebra a ideia do... Quando constrói, Salomão vai fazer o templo em Jerusalém, fala, Senhor, eu sei que nem o céu dos céus se podem conter. Quanto mais essa casa que eu fiz. Diferente da liturgia babilônica, onde o Deus vinha e morava mesmo ali naquele santuário. Estava ali, a casinha dele. Então era muito sofisticada a Bíblia. E eu concordo com você. O mito, ele é mais fascinante, por isso que muitos correm para o mito e deixam de lado a história real que a Bíblia apresenta. Pena, porque apresenta uma propaganda negativa da Bíblia. Segundo, existe uma preguiça mental hoje que me faz correr para os resumos e não mais para o enredo lido. E em terceiro lugar, o milagre da Bíblia está em mostrar Deus agindo nas coisas simples do dia a dia. Aí, quando acontece uma aparição, uma epifania de Deus gloriosa, ela faz sentido porque Deus se revela na simplicidade. Entendi. Beleza. E então o Santo Graal não tem nenhuma prova, não tem nada. Nem zero. Arqueologicamente falando. Não, zero. Qualquer arqueólogo que vai buscar Santo Graal é como um físico que vai comprovar a Terra plana. Entendi. É um negócio assim que Caramba, chegar a esse grau de absurdo. Se eu falar que estou querendo... É lógico. Houve no passado algumas surpresas, houve. Quando o Heinrich Schliemann falou que ele queria encontrar Troia, a academia toda riu dele. Porque Troia é um mito. E ele encontrou Troia. Mas o Santo Graal, acho que é um absurdo muito grande. Não fazia parte da cultura judaica antiga. E se, estou trabalhando com a conjunção aqui, se houver um Santo Graal que foi preservado e amanhã encontrem, e você lê, o Rodrigo falou que não. Se, pode ter certeza, não vai ser nada de um cálice de ouro que tem poderes mágicos, vai ser um copinho... besta. E aí juntando ali que a gente tava falando do filme, né? Porque no filme, pra quê? Vamos dar spoiler aqui, porque já, pelo amor de Deus, né? Muitos anos, o Santo Graal lá, na verdade, era o ventre da Maria Madalena, né? E como que é Maria Madalena? Existiu mesmo? Não existiu, inclusive. Porque uma coisa assim, eu vou falar, cara, do meu total desconhecimento de tudo. O que eu ouço o pessoal falando, né? Que fala assim, Jesus Cristo teve um problema porque a gente sabe quando ele nasceu, e sabe quando ele morreu. Mas tem um período da vida dele... Dos 12 aos 30 anos. Que a gente não sabe nada do que aconteceu. O que aconteceu, então, com Jesus, que arqueologicamente tem alguma coisa e tal, nesse período de vida dele? Eu vou te dar a resposta mais simplória que você pode imaginar, mas é essa. Ele foi simplesmente um judeu como outro qualquer. Entendi. Só isso. Mas, de novo, a busca do mito. A gente quer alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Não tem. Gente, quem é sofisticado é o ídolo. Aí que eu vou falar agora em teologia para você. Quem é sofisticado e quer o glamour é o mito, é o ídolo. O Deus de Israel, não.
Vou dar um exemplo de estudo de casa e eu volto para Jesus, da Maria Madalena lá, que você perguntou. Deus, quando apareceu para Moisés no Sinai e deu os 10 mandamentos, que os judeus até contam a piadinha, que originalmente era para ser uma tábua só, né? Aí pôs em quantas? Em 2, né? Pode ser até 3, que é aquele filme antigo lá que eu esqueci o nome, daquele judeu lá que... aí falou assim, aqui estão as 3 tábuas, aí cai umas... Uma quebra, né? As 2 tábuas. E o pessoal brinca também que assim, que era uma tábua só, e Deus falou, Moisés, aqui estão os meus mandamentos. Aí falou assim, o que é isso? Os meus mandamentos, Moisés. Quanto custa? É de graça. Então eu vou levar 2. Né? Então, nesse momento da aparição, você tem a epifania. Deus aparece no Monte Sinai, com raios, trovões e tudo mais, e o povo fica assustado. Aí Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, faz uma barraca para mim lá no meio do acampamento, que eu vou ficar no meio do povo ali. E o santuário, que o primeiro templo judeu, era um negócio besta, pequeno, besta no sentido de simplicidade. Não tinha nada parecido com o templo de Karnak, com os templos babilônicos, os sumerianos, coisa simples. Então Deus foi bem simples. Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus, ele se encarnou num bebezinho. E Jesus se tornou homem mesmo. O menino Jesus fez cocô na fralda, arrotou, vomitou. Era um ser humano, né? Ser humano. E ele, nesse período aí, com exceção dos 12 anos, que eu posso colocar desde a infância até a fase adulta, que o único episódio que a Bíblia conta é a ida de Cristo aos 12 anos no templo, que alguns pensam que foi o bar mitzvah de Jesus. Embora, bem da verdade, o bar mitzvah hoje é com 13 anos completos, mas nós não sabemos até que ponto isso é uma tradição rabínica posterior, e na época de Jesus era com 12 anos. Certo. Só. E não tem nada, é porque não tem nada. Você entendeu? Entendi. Mas tem que tocar? Não tem. Ele simplesmente trabalhou lá na carpintaria, andou em Nazaré. Talvez era uma pessoa de um caráter mais elevado, que agora eu já estou especulando, mas com base em alguma possibilidade. Foi vítima de inveja, de bullying dos outros que queriam fazer coisa errada, ele não. Até que o dia ele vai ser batizado por João Batista e aí a história continua. Mas você perguntou da Maria Madalena, você ia fazer uma questão sobre ela. Não, é que o pessoal fala da Maria Madalena, né? Que ela... tem que ter também um romance de Jesus com Maria Madalena. Foi, e aí dali saiu uma linhagem. Que foi para a França, para a Gália. Os templários que protegiam, né? Exatamente, tem toda essa história, né? Os índios que a protegiam. Na França até hoje existe. Eu escrevi um livro agora sobre Maria Madalena. Vai ser lançado ano que vem pela editora Planeta. Vou te mandar um na época. Mas aí, a verdadeira história. Eu falo assim, porque tem a parte, o que está escrito na Bíblia. Na Bíblia, primeiro, tem alguma coisa escrita sobre ela. E arqueologicamente, você consegue comprovar alguma coisa disso ou não? Até agora, arqueologicamente falando, eu consigo comprovar o contexto de Maria Madalena, certo, cultural e histórico. Mas fora da Bíblia, nós não encontramos nenhuma prova arqueológica dela, fora da Bíblia. Você entendeu? Eu consigo achar o contexto. Esse é um problema da arqueologia, Sérgio. Seja ela arqueologia bíblica, grega, até a do Brasil. Nós trabalhamos com fragmentos de história. Sim. É um pedacinho do quebra-cabeça, né? Vamos falar, os evolucionistas mesmo, com relação aos fósseis humanos. Sim, é uns pedaços, né? É uns pedacinhos, um aqui e outro lá. Agora acharam mais um, né? Eu vi hoje na reportagem lá. Estão datando 300 milhões de anos, se eu não me engano, e tal. Pequenininho, às vezes um pedaço num occipital, alguma coisa assim. A arqueologia é a mesma coisa, a gente não encontra o quadro completo. A gente encontra fragmentos e tenta reconstruir a história. A Maria Madalena foi uma mulher judia, pelo que eu cruzo da Bíblia com o conhecimento da época, foi uma mulher de significância assim, cultural e até social muito elevada. Por quê? Naquele tempo, o sobrenome da mulher vinha das seguintes maneiras. O nome do pai dela, fulana, filha de Beltrano. O nome do marido dela, depois que elas casassem. Tem isso nos evangelhos. As mulheres que seguiam Jesus. Lá estava Maria, mulher de Clopas. Maria, mulher de Zebedeu. Exatamente, era o sobrenome. Entendi. Você entendeu? Até hoje, assim, por exemplo, é um pouco machista essa cultura ainda, né? A mulher ainda pega o sobrenome do marido, não o marido da mulher. Mas é que vem dessa coisa linha. Histórica. Em espanhol, como, né? Quando fala, por exemplo, o sobrenome, a mulher passa a ter o D. Por exemplo, Ellen White, que é uma escritora americana adventista. Os americanos chamam Ellen White. No mundo hispano é Helena de White. De White, por causa do marido. Né? Então tinha isso. Era o pai, ou o marido, ou o nome do filho. A mãe de fulano. Não tinha a ideia de dar sobrenome da mulher, a origem dela.
Então tem Paulo de Tarso, mas não existe Paula. Ah, mas e Maria de Nazaré? Não tem na Bíblia a expressão Maria de Nazaré. Isso aí foi uma coisa que a gente Maria, colocou. mãe de Jesus. Foi a gente colocou. Sabemos que ela era de Nazaré, mas na Bíblia não tem a expressão Maria de Nazaré, porque eles não falariam assim naquele tempo. Só que ela é Maria Magdalena. Provavelmente Maria da cidade de Magdala. Ah, olha que legal. Então ela quebrava o estereótipo da época. Entendi. Ela quebrava o estereótipo da época. Aí eu fiz toda uma investigação. Então ela era, assim... Tinha posses. Ela era uma pessoa importante ali tudo. Agora, mito. Ela não foi prostituta. Sim, que é isso que eu falo, né? Foi o Papa que colocou isso mais tarde. Mas no por que homilia. quiseram meio que... o quê? Quiseram acabar com a imagem dela e tal? Por quê? Aí tem várias histórias. Mas Jesus chegou a conhecer ela, será? Sim. Ela Conheceu? esteve com Jesus e ela foi uma das sim? seguidoras de Jesus. Olha só. Ela cara. foi uma das seguidoras de Jesus. Mas aí se ela tinha posse... Jesus era uma pessoa humilde lá, Humilde, né? sim, exatamente. Por que será que ela foi seguir? Ela era uma pessoa muito mais posse, você acha? Aham, sim, com mais posse, você fala? É. Sim. E acabou seguindo. Acabou seguindo. Muitos deixavam cara. tudo para seguir um rabino, era o típico da época. Você deixa para seguir o rabino e você até ajuda ao movimento com suas posses. Como os apóstolos também. Pedro era pescador, largou para seguir Jesus. E assim foi, você entendeu? Entendi. Então, assim, muitas pessoas acabavam deixando isso e seguindo a Cristo. E ela foi uma discípula. Tem uma expressão na Bíblia interessantíssima, que Jesus vai até a casa, porque aí tem duas opiniões. Uma que Maria Madalena seria uma, Maria, irmã de Marta e Lázaro, é outra. E eu cheguei à conclusão que é a mesma mulher. Ah, é? É a mesma mulher. Isso aí como? Arqueologicamente? Arqueologicamente, Olha, exatamente. O que você achou pra... Na verdade, assim, existe uma arqueologia do texto também. Sim. Você entendeu? Aí a gente vai fazendo o cruzamento, que um evangelista dá um detalhe, outro dá outro, e você vai cruzando. E, por exemplo, um fala que a mulher que ungiu Jesus é aquela que deveria ungí-lo no dia da morte dele. Para que você veja. Aí, depois da morte dele, quem vai aparecer para ungí-lo é Maria Madalena. É, Maria Madalena, tava lá, né? Estava lá. Então é a mesma. E aí fala que quando Jesus foi à casa lá, falou assim, e Maria aprendia aos pés de Jesus. Essa expressão aos pés de Jesus, reclinada aos pés, olha a expressão idiomática. Era uma expressão para aluno-professor. O Paulo de Tarso, Entendi. quando fala da época de academia dele, falou assim, Paulo aprendia aos pés de Gamaliel. O Talmud, que é um documento judaico, fala o seguinte, feliz o aluno que se cobre pela poeira dos pés do seu mestre. Então, o fato dela estar aos pés de Jesus, ela era discípula de Jesus. Uma dos Talmidim, dos discípulos. Isso quebrava o paradigma da época. Porque eram só homens. Só homens. Caramba.